Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre tiro esportivo. Meu nome é Leonardo e se você quer saber qual dessas buchas aqui é a melhor para o seu equipamento, para a sua carabina Spring, vem comigo até o final que eu vou contar para vocês ao longo desse vídeo. Roda a vinheta! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. Bom pessoal, como eu já disse para vocês, o meu objetivo ao longo desse vídeo é fazer um comparativo entre as três principais buchas comercializadas no mercado nacional para equipar sua carabina Spring. Quais são elas? A bucha da Quickshot, que eu tenho uma aqui nesse kit que eu vou desmontar para o teste, né? A bucha da Elite Airguns e a bucha da Shock Zero, que é essa daqui que vocês estão vendo. A Shock Zero é um pouco menos conhecida, mas tem se tornado aí bem difundida. O pessoal tem bastante dúvida sobre o desempenho dela também. Eu adquiri essas três buchas para botar à prova aqui no canal e eu quero ver se elas entregam o que elas realmente prometem. E o que elas prometem? Bom, da Quickshot eu não achei muita coisa em vídeos oficiais, em apresentações oficiais. Ao que parece, é uma bucha que promete ser uma boa substituta para a bucha original e que entrega aí um resultado acima da bucha original com um bom desempenho. Então é uma boa substituta para a bucha original, pelo que me parece. A Elite, eles sempre prometem maior desempenho, tanto em termos de potência quanto de spread. É uma das coisas que a gente vai conferir aqui. E a Shock Zero também promete ser uma bucha de bom desempenho e mais controlada, mais suave do que as demais buchas. E obviamente eu quero testar isso daí e para isso eu montei a seguinte metodologia, pessoal. Eu peguei uma B19Z nunca usada, tá? É uma B19Z nova, nunca mexida, não foi tunada, não foi alterada em absolutamente nada. E eu vou pegar essa arma e atirar com a bucha original dela. Então, obviamente foi feito um amaciamento dessa carabina e a gente vai atirar com a bucha original para ver qual é o desempenho dessa bucha. O amaciamento, para vocês terem uma ideia, foi um amaciamento de 50 disparos, tá? Saí atirando com a bucha original. Então vou fazer os testes com a bucha original, medindo no cronógrafo para vocês a velocidade média, o spread e o desvio padrão da bucha original. E vou fazer a mesma coisa para as outras buchas. Eu vou desmontar essa carabina sem alterar a lubrificação. Vou instalar primeiro a bucha Shock Zero e vou testar, fazer um amaciamento de 50 tiros e testar ela. Também sem mexer na lubrificação, vou tirar a Shock Zero, instalar a Quickshot, fazer exatamente a mesma coisa. E por fim, vou instalar a Elite e fazer exatamente a mesma coisa. Então vai ser uma arma com a lubrificação original, com tudo original, gente. Só vai trocar a bucha. Como que o teste vai ser montado? Bom, estou mostrando aí a imagem para vocês na tela de como foi a montagem, né? Como foi essa organização do teste. Eu montei a arma na bancada para ela ficar sempre na mesma posição, para não ter alteração nenhuma na cronografagem do equipamento. Então isso que vocês estão vendo aí é a visão final de como foi montado. E vou atirar com o rifle Premium Series Round. Por que o rifle Premium Series Round, pessoal? Porque ele é um chumbinho muito estável. Tudo isso vai ser medido com o cronógrafo. Eu tenho um ProChrono DLX, tá? Que é um cronógrafo de altíssimo desempenho, homologado. Ele é considerado um dos mais precisos que existe. Então vai ser um cronógrafo que vai dar pra gente um panorama bem legal do comportamento dessas buchas. Enquanto estiver atirando, fazendo amaciamento, eu também vou tentar sentir melhor o comportamento da arma, vou tentar sentir como que essa arma se portou, se ela teve aí um desempenho mais apropriado. Muita gente vai perguntar, mas você não vai botar o acelerômetro? Gente, não vou botar o acelerômetro nesse teste específico, porque o que acontece? Primeiro que tá uma chuva muito forte aí nos últimos dias, então eu não tô tendo muito tempo, e o teste com acelerômetro é um teste que toma muito tempo de montagem, setup e tudo mais. Então eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho para fazer o teste o melhor possível. E segundo, que eu tô preocupado mais com a usabilidade do que com os números propriamente ditos. Então, por exemplo, essa bucha promete mais suavidade. Cara, se ela me entregar mais suavidade perceptível, eu vou contar para vocês que foi perceptível. Tá? Eu vou contar para vocês o que eu percebi das minhas impressões de uso de cada uma delas no uso real delas, tá? No dia a dia. Então a gente vai ter a questão de performance, que é o que interessa para o tiro de precisão, e nós vamos ter também aí a questão de sensibilidade, o que é possível de perceber com o uso de cada uma delas. Lembrando, pessoal, que eu sou um atirador aí com razoável nível de experiência e que eu
tenho uma boa sensibilidade com o equipamento, eu sinto bem tanto ruídos quanto vibrações e tudo mais, pelo fato de ser uma pessoa que está trabalhando com isso todos os dias, eu atiro todos os dias e trabalho com tiro de alta performance há muito tempo. Então essa sensibilidade é importante e quem pratica isso acaba adquirindo, e eu vou poder compartilhar isso com vocês aí, com base na minha experiência, no meu expertise com cada um desses equipamentos. Bom, eu vou fazer esse corte agora no vídeo, porque eu vou realizar o teste e voltar com os resultados. Então vamos lá. Bom, pessoal, terminados os testes de acordo com o protocolo que eu mostrei para vocês anteriormente, eu posso estar apresentando os resultados aqui. Eu estou aqui com as 4 buchas que foram utilizadas no teste, a original, a da Quickshot, a Shock Zero e a da Elite. Vocês podem ver, elas estão sujinhas porque elas estavam na carabina, né? Eu acabei de remover, o pistãozinho tá aqui, eu acabei de remover a última bucha do teste, que foi a bucha da Elite. E a gente pode passar então ao nosso comparativo final, mostrando resultados, parte física e etc. E eu começo mostrando para vocês as dimensões da bucha original, para vocês terem uma ideia do comparativo. Tá? Tô aqui com o paquímetro, vou medir para vocês. Temos aqui então, ó, se vocês forem ver, uma medida de, vou colocar aqui, 5,4 milímetros aproximadamente de altura, tá? Então estou medindo com o paquímetro 5,35, vamos botar aproximadamente. Esse paquímetro é um paquímetro de alta precisão, tá? Então a original 5,35. A da Quickshot, quanto ela tem de altura? Vamos ver aqui. Quase 5,5 praticamente. Eu só não apertar tanto assim, ó, deixar ela bem justa, mas 5,5. Então vocês perceberam que é um pouquinho mais alta da Quickshot, dá até para ver visualmente, do que a original. Eu tenho um pouquinho a mais, um vãozinho extra aqui na Quickshot em relação à original. E a Elite? A Elite também está nessa faixa, pessoal. Ó, vou medir aqui para vocês. 5,55, ela é um pouquinho mais alta ainda que a Quickshot, mas mais alta que a original. E a mais alta de todas é a Shock Zero, que tem aí, vou medir aqui para vocês, 9,25 de altura, tá? 9,25 de altura a Shock Zero. E o diâmetro dessas buchas? Vamos ver como é que fica em termos de diâmetro, tá? Começando então, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma análise física delas, tá? Vamos ver o diâmetro da original, tá aí na ordem de 25,35 milímetros. Quickshot, 25,30 milímetros. Elite, 25,20 milímetros. A Elite então é uma bucha menor que as demais. E Shock Zero, 25,75 milímetros. A Shock Zero é a mais larga das buchas aí que a gente utilizou, como vocês puderam perceber. Então, em termos de dimensão, esses são os principais atributos delas, tá? A gente tem a mais larga, a Shock Zero, a mais estreita, a Elite, a mais alta, a Shock Zero, a mais baixa, a original, tá? Com a Elite e a Quickshot sendo muito parecidas aí em termos de altura. Em termos físicos, vamos analisar fisicamente as diferenças de cada uma delas. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que a bucha original, ela é arredondada aqui, olha, ela tem um arredondado, ela não tem essa forma saltada, ela tem uma forma arredondada aqui, como vocês estão vendo. Estou mostrando aí na imagem para vocês o design para vocês entenderem, tá? Então ela tem uma forma arredondada e pegando aqui dentro, vou mostrar para vocês, vocês vão perceber uma coisa interessante, tá? Essa bucha, ela tem um rebaixo aqui, ó. Ela tem um rebaixo. Ela é mais baixa aqui do que na borda. A borda aqui é mais alta. Vou tentar mostrar para vocês aqui para ficar claro, tá vendo? Então ela tem um rebaixo aqui e ela é mais justa. O corte que ela tem aqui, ó, é mais justo. Ela forma uma parede mais estreita aqui na lateral do que as demais que a gente vai ver. A Elite e a Quickshot, nesse sentido, são bem parecidas, tá? São duas buchas que apresentam aí paredes praticamente da mesma largura. Eu vou até medir aqui com o paquímetro para vocês verem a diferença, tá? Ó, a Elite aqui tá dando 2 milímetros certinho. A Quickshot tá dando aqui 2... Opa, pera lá, deixa eu botar certinho aqui. 1,9 praticamente, 1,9 milímetros.
E a original, ó, só para vocês terem uma ideia dessa borda aqui, para vocês terem uma ideia, eu tô pegando do ressalto, tá? 1,5. E se eu pegar essa rebarba aqui de cima, eu tenho 0,9 milímetros. Então tem uma diferença grande aí nessa parte dinâmica. Comparando com a Shock Zero, que é a que tem a maior borda, olha, a Shock Zero tem 2,8 milímetros, tá? Aqui entre o corte e a coisa. Então a parede dela é mais larga, principalmente por causa dessa forma. Então vamos voltando ao formato. A original é arredondada aqui. Vocês podem ver que ela é arredondada, enquanto tanto a Quickshot quanto a Elite tem um formato diferente, ó. Ela vem reto e ela abre para cima, ela forma um formato assim, né? Que eu estou mostrando na tela para vocês, riscando, que é mais fácil, tá? Então, é uma diferença de design. A Elite também tem o mesmo design, ó, fazendo o mesmo formato. E a Shock Zero tem isso bem evidenciado, principalmente na borda. Ela vem bem reta e evidencia bem na borda aqui esse sobressalto. A Quickshot tem uma particularidade também. Se vocês observarem lateralmente, vejam que equivale, tá? Que é tudo mais ou menos igual, tudo liso as paredes laterais, tá? Não tem nenhum corte. A Quickshot tem um corte na parede lateral também que diferencia ela das demais. Com relação ao material, tá? Tanto a Quickshot quanto a Elite são bem flexíveis. A original é um pouco menos flexível e a Shock Zero também menos flexível. A mais dura delas, das duas flexíveis, é a Quickshot. Se você for ver, ó, elas têm uma elasticidade, mas a Quickshot parece que oferece um pouco mais de resistência à compressão no momento que eu pressiono. E eu percebi uma coisa. Olha só o que aconteceu na Quickshot durante os disparos. Tá vendo que soltou uma rebarbinha aqui? Isso aqui ocorreu durante os disparos na carabina original. Não foi um corte, tá, gente? Promovido na inserção. Vocês podem ver que não é corte. É um desgaste. Ela foi sendo arrancada aqui por atrito mesmo. Então, ela sofreu um desgastezinho um pouco maior do que as demais nesse sentido. Ó. A Elite também começou a ter um desgastezinho. Se você for ver, ó, eu botei elas novas, tá, gente? Eu não fiz nenhum tipo de ajuste. Só coloquei elas, inseri direto, porque essas buchas, teoricamente, elas são autoajustáveis, elas entram certinho. Então não houve nenhum dano causado por mim. Vocês podem ver que aqui também tem um desgastezinho. A Shock Zero, ela praticamente não teve esse tipo de desgaste. Só essa rebarbinha aqui bem na pontinha, tá? Então praticamente não teve esse tipo de desgaste. E a original chegou a ter, inclusive, quebra. Se vocês olharem aqui, ó, ela chegou a ter, inclusive, quebra. Ela é a bucha mais dura, a original. Tá vendo? Mas ela chegou a ter, inclusive, essas quebras aqui. E ela teve várias dessas. Então, assim, lembrando que era uma carabina nova, que eu fiz um amaciamento de 50 disparos em cada uma antes de fazer os 10 tiros que a gente realizou no cronógrafo. Então equivalentes, tá? Uma bucha nova, bucha nova, bucha nova, bucha nova. Todas elas eram buchas absolutamente novas e deram exatamente 60 tiros, 50 no amaciamento e mais o restante nos outros 10 tiros que eu fiz no cronógrafo. Não deram nem um tirinho a mais, porque eu já desmontei a arma e retirei, tá? Então vamos ver como é que fica em termos do cronógrafo, como é que ficou o desempenho no cronógrafo. A bucha original apresentou uma velocidade média de 256,2 metros por segundo com o rifle Premium Series Round, o que equivale a uma energia de 17,72 joules. O spread, 10 metros por segundo, especialmente, como vocês podem ver aí na tela, estou mostrando a tabela aí para vocês, por conta do primeiro tiro, que deu 264 metros por segundo, mas mesmo que eu tire o primeiro tiro e fale, nossa, foi um flyerzão, mesmo que eu tire ele, ainda dá 5 metros por segundo de spread, tá? Então ainda é um spread que está assim, considerável. Então essa bucha aqui não teve um rendimento tão bom. O desvio padrão foi da ordem de 3,19 metros por segundo. Também um desvio padrão relativamente alto. Não é uma coisa capaz de garantir uma boa precisão para o equipamento. A Quickshot foi a segunda melhor em performance que a gente teve, tá? Ela superou a original de longe, mas ainda assim não é a melhor que a gente teve. Como que a Quickshot se comportou? Ela apresentou 256 metros por segundo e uma energia de 17,69 joules. É um pouquinho coisa abaixo do que a gente encontrou com a original, mas assim, estatisticamente desprezível. A gente pode considerar que a Quickshot entrega a mesma potência praticamente do que a bucha original.
com uma vantagem. Ela apresentou um spread de apenas 3 metros por segundo, com um desvio padrão de apenas 1 metro por segundo, né? 1,54. Então, em termos de consistência, uma bucha que melhorou significativamente a consistência da carabina em relação à bucha original. A bucha Shock Zero, tá? A bucha Shock Zero apresentou aí 256,40 metros por segundo, uma energia de aproximadamente 17,75 joules. Um tiquinho acima da original, mas ainda assim, como vocês podem ver aí na tabela, muito próximo, não dá para dizer que houve uma diferença aí significativa entre as duas buchas, tá? Em termos de potência, a Shock Zero entregou praticamente a mesma coisa que a original, que é a Quickshot. Em termos de consistência, foi um pouquinho melhor, com um spread de apenas 2 metros por segundo e um desvio padrão de 0,699. Pessoal, vocês devem estar me perguntando, por que isso é importante? Gente, quando a gente tem uma carabina potente como essa, essas variações de spread acabam sendo realmente muito baixas, porque o gas RAM elimina grande parte dos problemas de forma da carabina, né? Mas quando a gente tem uma carabina mais fraca, com menos potência, isso começa a fazer muita diferença, gente. Essa questão dessas buchas terem uma performance superior em termos de consistência garante que a gente vai ter spreads aí da faixa de 4 a 5 metros por segundo, em detrimento aí de spreads da faixa de 12, 13 metros por segundo, 15 metros por segundo. Porque a carabina potente, ela tende a ser mais consistente do que a carabina mais fraca. Então quando a gente está indo para uma carabina mais fraca, que exige precisão máxima, a gente vai querer uma bucha que entregue um spread melhor, como esse caso. Mas em termos de potência, então, essas três aqui se equivalem, tá? A bucha original, a bucha Quickshot e a bucha da Shock Zero são praticamente equivalentes em potência, mas em termos de consistência, a Shock Zero é um pouco melhor do que a Quickshot e as duas são bem melhores do que a bucha original. E eu deixei a da Elite por último, porque ela foi a única que apresentou um resultado assim que realmente destoou das demais. A bucha da Elite conseguiu apresentar aí uma velocidade média na ordem de 260,2 metros por segundo, 4 metros por segundo a mais do que a bucha original e uma energia de 18,28 joules. Então a gente teve aí um pouco mais de meio joule a mais por conta da bucha da Elite. Lembrando que a carabina, pessoal, estava toda original, sem mexer, e tudo foi igual. O gas RAM igual, pistão igual, lubrificação igual, tudo igual. E a bucha da Elite conseguiu tirar aí meio joule a mais, e não é desprezível, é significativa a diferença. Só para vocês terem uma noção, a menor velocidade que a gente teve no string, como vocês estão vendo aí na tabela, para a bucha da Elite, foi de 259 metros por segundo. 259 metros por segundo foi mais 1 metro por segundo a mais do que a maior velocidade que a bucha da Quickshot conseguiu, por exemplo, e 2 metros por segundo a mais que a bucha da Shock Zero conseguiu. Então, em termos de maior velocidade, então vocês imaginam, tem uma distância já significativa. Então a bucha da Elite, em termos de desempenho, juntando consistência e potência, ela foi a que entregou mais, tá? Então ela entregou aí 260 metros por segundo de velocidade média, com um spread de apenas 2 metros por segundo, que equivale ao spread obtido pela Shock Zero, e um desvio padrão um pouquinho acima do Shock Zero. Ela apresentou 0,789 contra 0,699. Então, em termos de consistência, a Shock Zero ainda é um pouquinho melhor, mas a da Elite entrega mais potência, com uma consistência também igualmente alta e significativamente muito próxima da Shock Zero. Agora, em termos da sensibilidade, o que eu percebi, pessoal, dessas 4 buchas aqui? A Quickshot entrega ruído, vibração, tudo muito parecido com a bucha normal, as pancadas. Essa carabina é uma carabina gas RAM, então dá para isolar melhor o que é mola e o que é a bucha, né, nessa pancada, por isso que eu escolhi uma carabina original gas RAM. Então ela conseguiu fazer um bom trabalho nesse sentido, equiparado ao da bucha original. A Shock Zero realmente entregou um comportamento diferente em termos de vibração, pessoal. Essa bucha aqui fez um barulho muito mais grave e mais baixo no disparo do que essas duas aqui. Então ela entregou um barulho parecido, mais baixo, quer dizer, e mais grave.
e ela também teve uma vibração menor na pancada de final de curso. Essas buchas aqui deram uma pancada mais significativa no final de curso, você sentia um tranco maior. Essa bucha aqui você sentia um tranco bem menor. Então assim, eu vou até, quem ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí, que mais pra frente eu vou fazer um teste dessa bucha especificamente, tá? Mostrando numa carabina como a Black Fusion ou alguma carabina mais potente, como é que ela se comporta no acelerômetro na batida de fim de curso, tá? Mas ela realmente é sensível, você percebe claramente que há uma redução nessa pancada, e você percebe também que o barulho da carabina muda muito, ela fica com certeza uma carabina com um som mais grave e mais controlado, tá? A bucha da Elite também apresentou diferença entre as duas, tanto a original quanto a da Quickshot, e principalmente com relação à bucha da Shock Zero. A bucha da Elite apresenta um som mais metálico na batida, muito mais agudo, então você sente aquele PEM mais agudo no final, apesar de não ser uma carabina de mola, era sensível que o barulho era bem diferente dessas duas e bem diferente dessa daqui também, e bem mais agudo. Esperado, porque a gente está trabalhando com uma potência maior, provavelmente o pistão está correndo mais rapidamente, isso está aumentando aquela pancadinha no final do curso. Em termos de vibração, muito parecido com dessas aqui. Então vibração, quem se destacou foi essa aqui, essas três aqui, vibração muito parecida. Barulho, quem se destacou foi essa aqui, e o pior resultado dessa daqui, que teve um barulho mais alto, com certeza, e com mais agudo, mais chato do que essa daqui, que teve o melhor resultado. Potência, quem se destacou foi a Elite, com consistência, merecendo destaque para essas duas aqui, mas a Quickshot também se separando da original, tendo uma performance superior nesse sentido. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um testezinho legal que muita gente sempre me pediu e eu resolvi fazer aí para estar mostrando para vocês. Se vocês curtiram, gente, deixa o joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam muito a gente a continuar com esse trabalho, a desenvolver esse tipo de trabalho para vocês. Se vocês também gostam do que a gente tem desenvolvido, ajuda a gente financeiramente, pessoal. O canal quer se manter independente, precisa se manter independente. E para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês colaborem aí, mandando um valeu, que é uma contribuição financeira que vocês fazem aí embaixo, clicando do lado do botão curtir, aí tem um botão chamado valeu, que vocês ajudam a gente, aparece aí no comentário destacado que vocês deram essa força pra gente, e também mandando um Pix pra gente, é uma alternativa também para quem quiser ajudar a gente diretamente. Contribuições, o Pix tá aí embaixo, é o mesmo telefone que é o WhatsApp do canal, e essas contribuições vão ajudar a gente a manter essa independência e manter esses vídeos que a gente faz para vocês aí, cada vez com mais qualidade. A gente tem um custo para isso, né, que a gente tem que trazer de alguma forma, pagar de alguma forma, e as contribuições realmente ajudam muito. Se vocês gostaram, então clique em joinha, dê uma contribuição financeira pra gente. E se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal para saber em primeira mão todas as novidades que a gente vai trazer para vocês aí. A gente está preparando bastante coisa. Tá bom, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large.